As nossas vidas com muitas regras ou leis que nos regem. O nosso modo de viver, essas regras ou leis estão no nosso dia a dia. Começa na nossa casa, trabalho, clube, futebol, etc. Regras suas leis. Exemplo. Casa. Em cada casa tem uma regra. Em cada casa tem um jeito de lidar. Tem mãe que fala assim: aqui para você entrar na casa tem que tirar o chinelo. Aqui para você comer, se alimentar, tem que orar antes. Então até mesmo dentro da nossa casa tem regras, tem leis que as crianças ou aqueles que estão debaixo da autoridade têm que respeitar. No trabalho também nós temos as leis trabalhistas, mas nós temos também a lei do nosso trabalho. Por exemplo, você vai entrar às 7 horas da manhã, você tem tantos minutos de tolerância, você vai sair para almoço tal hora, você vai retornar tal hora, você vai sair às 18 horas da tarde. Então cada lugar tem a sua regra, a sua lei. No futebol também, que é muito comum no nosso país. O nosso país é conhecido como o país do futebol. Então o país do futebol, até mesmo no futebol, tem regras. Se cair, derrubarem dentro da área, é pênalti. Se pôr a mão na bola, é falta. Então tem as regras. Se terminar o jogo empatado, vai para os pênaltis. Então tudo tem sua regra, tudo tem o seu trabalhar ali, tem o seu direcionamento para que não vire o que é uma anarquia. Porque um lugar sem regra, ele é bagunçado. Os nossos dias, os dias de hoje, biblicamente falando, estamos no templo da graça. Mas no templo da graça tem também as suas regras, as suas leis. O que alimenta a graça são os princípios bíblicos. Porque tem gente que pensa que estamos na graça, Deus é amor. Mas só que esquece que Deus é justiça. Que Deus ele é justo para com o homem, para conosco. Então as pessoas esquecem disso. É muito comum os homens obedecer às regras das instituições, mas não têm temor para obedecer às regras de Deus. Por exemplo, o cara vai num salão, numa discoteca, num lugar, num show, chega ali, ele tem que pagar o ingresso para entrar e tem que passar por revista na portaria. Ele faz ou não faz? Se ele não fazer, acontece o quê? Ele não entra, é a regra daquele lugar. Então ele acaba fazendo. Mas as pessoas às vezes cumprem regras de outras coisas, do trabalho, cumprem regras da sua casa, do seu crescimento ali, desde pequeno, de criança, mas tem dificuldades para seguir as regras e as leis de Deus. Tem pessoas que têm muitas dificuldades para seguir aquilo que Deus manda, obedecer a Deus. E para nós vermos a Deus, para nós estarmos com Deus, é necessário que nós temos temor a Ele e obedecemos a Ele, ao Pai. Nós temos que fazer isso. Amém? Então abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 21. Diz assim: para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo,
para ganhar os que estão sem lei. Amém? Amém. Coloca a Bíblia no teu assento, feche os teus olhos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que o Senhor abra o entendimento da palavra, que o Senhor fale, Pai, com cada vida, com cada alma que aqui está. Pai, que não seja, Pai, que sabedoria humana, mas seja, Pai, o teu Espírito Santo falando com a tua igreja. Pai, envia uma palavra que edifica, exorta e consola. Pai, abençoe os vizinhos, abençoe este bairro, abençoe esta cidade, abençoe, Pai, a todos que aqui estão. Pai, fale conosco, em nome de Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Pode se assentar, dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Nessa passagem, o apóstolo Paulo fala sobre não estar sem lei para com Deus. Ele fala assim que nós não temos que estar sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Nós temos que estar debaixo da lei de Cristo. Nós temos que seguir um caminho, uma lei, para alcançar a vitória, que é a salvação. Estando nessas condições, temos que ganhar os que estão sem lei. Também falado aqui nesse versículo. Quem está sem lei de Cristo e sem lei de Deus. Ele fala aqui bem no finalzinho. Ganhar os que estão sem lei. Então nós aprendemos a lei do Senhor. Nós cultivamos dentro do nosso coração, aprendemos a lei de Cristo, cultivamos dentro do nosso coração a salvação, como devemos andar, damos o bom testemunho para as pessoas. Aleluia! E, através disso, nós também podemos ministrar com o nosso testemunho, podemos ministrar com o nosso testemunho, com a nossa vida, aqui nesta terra, a nossa conversão e ganhar pessoas para Jesus, ganhar pessoas para Deus. Porque é muito comum as pessoas terem Jesus e ficar 20 anos no banco, 20 anos dentro da igreja, sem ganhar uma alma sequer, sem falar de Jesus para uma pessoa sequer. Não é o objetivo de Deus isso. O objetivo, Ele usou alguém para te salvar, para falar, para pregar o Evangelho. E o objetivo de Deus é para que todas as pessoas salvas, depois de um certo período, não sejam só pessoas que comem do Evangelho, mas sim alimentem as outras pessoas dentro do Evangelho. Porque todos nós temos a chamada para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ah não, isso daí é só coisa para o pastor. Não é só para o pastor, é para todos nós. Pastor, mas como que eu faço isso? Você fala com um amigo, uma pessoa que está passando dificuldade. Quantas pessoas no dia a dia vêm pedir conselhos para você? Vêm pedir conselhos para o teu esposo, vem pedir conselho, vem chorar para você, passando dificuldade, passando apuro. Aquela pessoa você pode oferecer uma bandeja. Qual a bandeja? A bandeja da salvação, a bandeja de Cristo. Oferecer a Deus, falar um pouquinho de Deus, das coisas de Deus, e até mesmo com o seu testemunho pessoal. Que o seu testemunho é um testemunho vivo. Ele fala por si, porque quem te conhece sabe da tua vida, sabe aonde você estava e para onde Deus te trouxe. Então, tendo a oportunidade, fale de Deus, fale de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, verso 2. Como cumpriremos a lei
de Cristo. Eu vou ler agora. Como nós cumpriremos as leis de Cristo? Está aqui em Gálatas 6:2, confirmando o que eu estava falando, que diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pastor, o que é isso, pastor? Levar a lei um dos outros? Irmão, se a gente vê um irmão sofrendo, cabe nós o quê? Dar a mão santa para ele e ajudar. Se o irmão está com a carga, o fardo dele está pesado, é como eu vivo dizendo aqui, pegar sozinho é difícil. Se pegar em 2 é mais leve, se pegar em 3 fica mais leve ainda, se pegar em 4 vira uma pena. Então nós temos que ajudar um para com os outros para cumprir a Cristo, porque é para cumprir a lei de Cristo, para cumprir a lei do Pai, de Jesus. Infelizmente, eu posso dizer, às vezes a pessoa quer pisar em cima do outro, quer jogar o outro para baixo. As pessoas ficam sabendo de alguém que melhorou um pouquinho de vida. Ah, podia ser eu. Dói o cotovelo, torce o bico. Fica aquele olho de coruja nas coisas dos outros. Sendo que a gente tem que ajudar, se ficar feliz quando o irmão está prosperando, quando o irmão está se dando bem. Nós temos que ficar felizes quando a pessoa está em vitória. E quando a pessoa não está em vitória, nós temos que estender a mão e ajudar. Porque isso é bíblico, é princípio. Nós não podemos dar as costas um para os outros. Nós temos que ajudar. E quem não tem problema hoje? Cada um dentro daquilo, mas tem pessoas que têm problemas maiores. E de repente a gente tem problema menor, podemos ajudar a pessoa que tem problemas maiores. E tem muita pessoa que tem problema grande. E nós temos que cumprir a palavra, não só ouvir, mas sim ser cumpridor da palavra de Deus. Abra a palavra em Tiago 1:25. Diz assim, no livro de Tiago 1:25: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Nós temos que ser não só ouvintes, nós temos que, primeiro, perseverar. Nós temos que estar atento e estar na perseverança de Deus. E a lei do Senhor hoje, ela te dá liberdade. Deus não criou robô. Deus não criou pessoas. Faça isso, todo mundo faz a mesma coisa. Aí esse vai fazer isso, e esse vai fazer. Não é isso. Deus não criou robô. Nós temos o livre arbítrio. Nós tomamos as nossas decisões. Porém, então nós temos liberdade. Mas só que a liberdade em Cristo é uma liberdade santa. Liberdade não é libertinagem. Liberdade não é fazer coisas ruins, coisas más, coisas vãs. A gente tem liberdade, mas temos sim a lei da salvação. Nós temos que ter liberdade, nós temos liberdade para várias coisas, mas nós temos que continuar sendo santos. Buscar a perfeição. Não vou dizer assim que ninguém tem pecado. Não, a Bíblia fala disso. Ela fala assim ela diz assim, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso.
Não é isso que o pastor está falando. O pastor está falando de ter uma liberdade, de buscar santificação. Erros vai ter, mas aqueles erros mínimos. Agora tem pessoa que pula no encharco de lodo, pula ali nas coisas erradas, e depois está dentro da igreja, dando glória a Deus, aleluia, achando que está sendo salvo. Aonde? Você mente para o irmão que está aí do lado, você mente para a irmã ali, você mente para o seu vizinho, mas para Deus como que você vai mentir? Para Deus, como que você vai mentir para Deus? E tem pessoas, infelizmente, que cometem pecados conscientes. Que Deus abomina. Então nós não podemos ficar nos erros, nos pecados. Nós não podemos também ser só ouvintes dentro da igreja. É muito fácil. Você é ouvinte. Não, a Bíblia não diz, não, pô. Já vocês estão fazendo suas células. Já vocês estão desenvolvendo trabalho. Aos poucos vocês vão estar fazendo a obra. E vocês vão cumprir o que a Bíblia diz. Vocês não são só ouvintes, mas são participantes. Vocês vão ser participantes. Lógico que cada um de acordo com aquilo que Deus te chamou. Cada um tem uma chamada específica, cada um tem um tempo específico. Eu não vou dar um fardo que você não aguente carregar. Deus também não vai fazer isso. Deus não vai te dar coisa que você não aguente carregar. Mas eu vou te falar, todo mundo aqui, até mesmo uma criança, pode fazer a obra de Deus. Você está fechando a porta de salvação das pessoas. Você tem que ter um conhecimento, sim. Você tem que ter um conhecimento, sim. Mas o mínimo você sabe falar. O mínimo você sabe ali ter discernimento do que é certo e do que é errado dentro da igreja, dentro da vontade de Deus. O mínimo você sabe, o mínimo de instrução você tem. Mas fazedor da obra será bem-aventurado no seu feito. Quem faz a obra será bem-aventurado, porque Deus vai te capacitar. Deus ele vai te dar estrutura para você fazer a obra. Seja no seu trabalho, seja no vizinho, seja com um amigo. Quantas pessoas às vezes você encontra chorando, desesperadas, sem fazer nada? Pessoa desesperada. E às vezes você pode ser a porta. Sabe que porta? A porta do céu para aquela pessoa. Uma coisa que só Deus pode dar: o conforto. Só Deus pode dar o conforto para elas. E você, de repente, você pode ser a porta do conforto para a vida dessa pessoa. De repente você é a pessoa a quem Deus quer usar para ser a porta. Vire as páginas aí da sua Bíblia. Abra aí em Tiago 4, 12. Capítulo 4, verso 12. Ao qual diz assim: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir tu. Porém, quem és que julgas a outro? É muito comum hoje, infelizmente, as pessoas ficarem julgando um ao outro. É muito comum. E às vezes nós encontramos, infelizmente, até mesmo nas redes sociais, no YouTube, nós encontramos muita coisa que diz e fala a respeito disso. Pessoas julgando pastor, julgando, e todo mundo está se colocando no lugar de Deus. Todo mundo está se colocando no lugar de Jesus. As pessoas têm mania de falar: esse lugar é certo, o outro não. Quem salva é Jesus. A placa não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. Ninguém é detentor de bênção. Deus não vai derramar somente na vida de uma pessoa unção. Isso é impossível, é contra a Bíblia, é
pessoas que se colocam dono da razão, que são e não são. Porque a vez de ganhar almas para Jesus, a vez de estar ganhando almas aí para Jesus, às vezes de estar fazendo a obra de Deus para boas coisas, sabe o que está fazendo? Está fechando a porta do céu para as almas lá que não têm entendimento, para as pessoas que não têm entendimento de Deus. Porque sabe quem aplaude, quem gosta dessas coisas? São pessoas que não conhecem a Deus. Pastor, é tudo ladrão mesmo. Olha lá, sem vergonha, vagabundo. Olha lá que o outro pastor falou do outro, o outro falou desse, porque o outro... Misericórdia! Nós não fomos resgatados por Deus para ser colocados como juízes. Nós não fomos resgatados por Deus para ser legislador. A palavra de Deus está falando aqui nesse versículo 12 de Tiago, capítulo número 4, que há só um legislador e só um juiz. Agora, para nós ampliarmos um pouquinho essa passagem, para nós conhecermos um pouquinho mais, nós vamos falar um pouco aqui o que significa ser um legislador. Por exemplo, aqui está falando, só há um legislador. Legislador é aquele que dá lei ao povo. É aquele que faz a lei para o povo. É uma pessoa que estabelece as normas de uma ciência, de um conhecimento. Isso é um legislador. Vou falar, trazendo para o mundo físico, o mundo humano. Exemplo, legisladores são vereadores, deputados estaduais e federais e senadores. Eles que são legisladores, que fazem as leis ali para governar o povo, uma nação, um país, um município. A principal função do legislativo é fazer as leis que regulamentam as questões de cada comunidade e de cada município. Agora vamos trazer isso para a Bíblia. Quem é o legislador da eternidade? Quem é o legislador da vida? Quem é o legislador? Quem é que pôs as leis, pôs os parâmetros, veio aqui na terra para falar assim, eu vim cumprir a palavra, converter, antes que Jesus volte. Aí tem salvação para ele. Mas cabe o homem fazer mais leis fora que tem aqui na Bíblia? Inventar a lei? Inventar as coisas? Não, porque só há um legislador. Então nós temos que seguir o que já está pronto. Não temos que inventar, não tem legislador. Nós temos que entender isso. E nesse mesmo versículo fala assim, que só há um só juiz. Um só juiz. Vamos ver a função dos juízes, dos magistrados, chamados excelência pelas pessoas. Quando chega perante eles, tem que chamar excelência. O juiz, em países, membro do poder judiciário, de um modo geral, em todo o mundo, em todos os países, ele é assim. É na qualidade de administrador da justiça. Ele administra a justiça. O juiz está obrigado a decidir de uma maneira justa ou de acordo com a lei. O juiz ele tem que ser justo e ele tem que estar de acordo com a lei que o legislativo fez. O juiz ele tem que fazer cumprir a lei. Agora entenda bem, se há um legislador
legislador só, e se há só um juiz, o juiz vai ter que fazer cumprir a lei. Aquilo foi imposto para chegar à salvação, correto? Então, para chegar na salvação, nós temos que seguir as normas, regras e leis de Deus. Essa é a questão. Deus, Ele não vai ser um juiz justo se Ele pegar uma pessoa que não cumpriu as regras, as normas e as leis de Deus, aquilo que o Senhor Jesus deixou. Ele não vai ser justo para conosco se Ele catar aquela pessoa e oferecer salvação, vida eterna para ela. Para nós termos a vida eterna, nós temos que seguir o caminho. Deus não quer jogar ninguém no lago de fogo. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Mas as pessoas, por não querer seguir, obedecer, estar com Deus, eles vão para esses lugares. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Agora veja bem, tem pessoa que fala que o céu é para todo mundo. Tem pessoa que fala assim, não, o céu é para todo mundo. Não, quem intercede é fulano, quem intercede é ciclano. Entenda bem, há só um legislador e há só um juiz, figura masculina. Não tem nada feminino e não tem outra pessoa, não parece outra pessoa, é só um. Está aqui em Tiago 4,12. Então, se há só um, é só um e pronto. Agora vamos ver no céu. Como que é o céu? O direito de comer a árvore da vida. Abre sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo de número 14. O qual diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. No sangue do, fala bem alto. Cordeiro. Para que tenham direito à árvore da Vida. árvore da Vida. e possam entrar na cidade pelas Portas. Opa! Olha para você ver o tanto de coisa que tem nesse versículo. Nós somos bem-aventurados porque nós lavamos as nossas vestes. Não deixamos as nossas vestes sujas. No sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Quem é o Cordeiro? Jesus. Se Jesus é o Cordeiro e nós lavamos as nossas vestes com Ele, Ele nos proporciona a salvação. Não tem outro que pode trazer a salvação. É somente Jesus Cristo. Só as nossas vestes espirituais são lavadas no sangue dele, que Ele derramou na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus. E para isso, nós temos o direito, quem lava suas vestes, quem permanece no caminho, quem permanece na santidade, quem permanece com Deus, tem o direito de comer da árvore da vida. E essa árvore da vida está dentro da Nova Jerusalém. E lá tem portas. Olha que engraçado. Para entrar naquela cidade, é uma cidade que tem portas. Então, isso significa que as cidades, a Nova Jerusalém, ela é guardada. Ela é cuidada. Ela não está de qualquer jeito. Não é qualquer um que vai entrar lá. Pastor, como que é o estado dessa porta? Eu vou pedir para você abrir Apocalipse
capítulo 21, versículo 12, só virar uma página. Depende a Bíblia, só virar uma página. Que está escrito assim: e tinha um grande e alto muro, a cidade, com 12 portas. Então não é só uma, tem 12. Mas olha só para você ver. E nas portas 12 anjos. Tinha 12 anjos nas portas. E os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Quantos anjos tinha sobre as portas? 12. Porque tinha 12 portas. Agora, se tem a porta, tem um anjo, então quer dizer que aquela porta não fica à toa ali. E observaram também uma coisa: quando você coloca ali, vamos pôr o banco, ele se fecha todo, ele põe a porta giratória e coloca quem? O anjo ali, o vigilante. Coloca o vigilante.